Existe um barulho constante, você sente? Não é o som do trânsito ou da cidade. É um ruído mais profundo, mais invasivo. O zumbido incessante de opiniões não solicitadas, de certezas fabricadas em segundos, de danças vazias e de especialistas de absolutamente nada, que gritam mais alto do que qualquer pessoa, que dedicou a vida a entender alguma coisa. É o barulho do feed infinito, uma cascata de fragmentos que promete conexão, mas entrega apenas distração. E no meio desse caos, uma estranha inversão de valores começou a tomar forma, sutilmente a princípio, mas agora de forma inegável. A ignorância deixou de ser algo a ser superado e passou a ser uma espécie de identidade, uma medalha de honra. A estupidez, antes um estado de ausência, agora é uma performance. É um produto rentável, um atalho para a fama, um escudo contra a complexidade assustadora do mundo real. Olhamos para as telas e vemos a confiança inabalável de quem não sabe o suficiente para ter dúvidas. Vemos a celebração do superficial, a recompensa para o pensamento raso, a viralização da imbecilidade curada. E em silêncio, sozinhos em nossos quartos, muitos de nós nos perguntamos: como foi que chegamos aqui? Como a sabedoria, a busca paciente pela verdade, o esforço do intelecto e a humildade de dizer "eu não sei" se tornaram artigos de luxo, ou pior, sinais de fraqueza. Por que o mundo moderno parece ter se apaixonado pela própria estupidez? Esta não é uma lamentação nostálgica por um passado que nunca existiu. É uma autópsia, uma tentativa de entender a doença do nosso tempo, não para se desesperar, mas para encontrar o antídoto. Se você sente que o mundo está cada vez mais superficial, inscreva-se. Aqui a lucidez ainda é um ato de rebeldia. Para entender a glorificação da estupidez, precisamos primeiro definir o que ela não é. Não estamos falando de uma queda no quociente de inteligência coletivo. Não se trata de pessoas com menor capacidade cognitiva inata. O fenômeno é muito mais perigoso, pois é cultural e voluntário. A estupidez que hoje é glorificada é uma postura, uma escolha. É o anti-intelectualismo performático. É a rejeição deliberada da complexidade, do esforço e da nuance em favor de respostas fáceis, slogans de efeito e certezas tribais. É a recompensa dada à confiança vazia em detrimento da competência silenciosa. É a valorização da emoção crua e reativa acima da razão ponderada e paciente. A sabedoria antiga, de Sócrates a Sêneca, sempre esteve atrelada a uma premissa fundamental: o reconhecimento da própria ignorância como ponto de partida. Só sei que nada sei não era um ato de falsa modéstia, mas a fundação de todo o conhecimento verdadeiro. Significava que a mente estava aberta, pronta para aprender, para ser corrigida, para evoluir. A estupidez moderna é o exato oposto. A afirmação convicta de só sei que tudo sei. É a mente fechada, impermeável a novas informações, hostil a qualquer dado que ameace sua visão de mundo pré-fabricada. E o motor que acelerou essa inversão de forma exponencial é a arquitetura do nosso ecossistema digital. As plataformas que usamos não são neutras. Elas são desenhadas com um único propósito: maximizar o engajamento, prender a sua atenção pelo maior tempo possível. E o que a neurociência e décadas de dados nos mostram é que nada captura mais a atenção humana do que a indignação, o conflito, o choque e a simplificação extrema. A nuance é entediante para o algoritmo. A reflexão profunda é lenta. Um argumento bem construído, com múltiplos pontos de vista, exige esforço cognitivo, o que se traduz em menor tempo de tela. Por outro lado, um vídeo de alguém gritando uma teoria da conspiração, uma frase de efeito que divide o mundo em nós contra eles, um post que destila um problema complexo em um meme ofensivo. Isso é ouro. Gera cliques, comentários, compartilhamentos. Gera emoção barata e viciante. O algoritmo não distingue verdade de mentira, sabedoria de estupidez. Ele só distingue o que engaja do que não engaja. E nesse cassino digital, a estupidez confiante sempre ganha da sabedoria humilde. Ela é mais rápida, mais alta e mais rentável. Nós criamos uma máquina que, por sua própria natureza, recompensa e amplifica,
as piores tendências do nosso pensamento. É como se tivéssemos construído um sistema de irrigação global que, em vez de água potável, distribui um fluxo constante de açúcar líquido diretamente para o nosso cérebro. Essa exposição constante a um ambiente que favorece o raso gera uma consequência psicológica devastadora: a erosão da autoridade do conhecimento. Antes, o conhecimento era algo a ser conquistado. Exigia anos de estudo, prática, debate e validação por pares. Havia uma hierarquia de credibilidade. Um físico que dedicou 40 anos ao estudo da mecânica quântica tinha, compreensivelmente, mais autoridade para falar sobre o assunto do que um leigo. Hoje, essa hierarquia foi achatada. A plataforma deu um megafone de igual potência para o físico e para o sujeito que assistiu a um vídeo de 10 minutos no YouTube. E agora se sente um especialista. A autoridade não vem mais da profundidade do saber, mas do tamanho da audiência. O like se tornou o novo critério de verdade. Se uma informação é popular, ela é percebida como verdadeira, independentemente de sua veracidade factual. Isso cria um ciclo vicioso. A desinformação e as ideias estúpidas, por serem mais sensacionalistas e emocionalmente cativantes, engajam mais, ganham mais audiência e, portanto, são percebidas como mais verdadeiras, gerando ainda mais engajamento. Nesse novo paradigma, o esforço de se aprofundar em um tema se torna irracional. Para que passar anos lendo livros densos, se você pode simplesmente ter uma opinião forte, embalá-la de forma polêmica e construir uma carreira com base nisso? A ignorância se tornou um atalho eficiente. A estupidez se tornou uma estratégia de mercado. Mas a tecnologia, por mais poderosa que seja, é apenas a ferramenta, o amplificador. Ela não criou o desejo pela simplicidade ou o conforto da certeza. Ela apenas explorou uma vulnerabilidade que já existia dentro de nós. A verdadeira questão, a mais desconfortável, não é sobre os algoritmos, é sobre nós. Porque, no fundo, uma parte de nós anseia por isso. O que há de tão sedutor na estupidez? A glorificação da estupidez não é um acidente tecnológico. É um sintoma de um vazio muito mais profundo que tememos encarar. A resposta é desconfortavelmente simples. A estupidez é um analgésico. A vida real é complexa, ambígua e muitas vezes dolorosa. Enfrentar a realidade exige um esforço cognitivo e emocional monumental. Exige que aceitemos a incerteza, que convivamos com o fato de que talvez nunca tenhamos todas as respostas, que nossas crenças mais queridas podem estar erradas e que o mundo não opera segundo uma lógica de justiça clara e simples. Pensar de verdade é um ato de coragem, porque nos força a confrontar nossa própria insignificância, nossas contradições e a vastidão do que não sabemos. A sabedoria é um caminho solitário e íngreme. A estupidez, por outro lado, é uma planície confortável e superpovoada. Ela oferece um alívio imediato para a ansiedade existencial. Ela nos entrega um manual de instruções para a realidade, com regras claras, inimigos bem definidos e um lugar seguro para nós dentro da tribo. A certeza, mesmo que baseada em uma mentira, é um bálsamo para uma mente aterrorizada pela vastidão do caos. É mais fácil acreditar numa teoria da conspiração que coloca uma ordem oculta e maligna no controle do mundo do que aceitar a possibilidade muito mais assustadora de que ninguém está no controle, de que os eventos são uma confluência caótica de acaso, incompetência e interesses conflitantes. A teoria da conspiração, por mais estúpida que pareça, oferece uma narrativa, oferece um vilão. E se há um vilão, há a possibilidade de um herói, há a possibilidade de lutar. A estupidez nos dá um propósito, mesmo que seja um propósito fabricado. Essa necessidade de alívio e pertencimento é profundamente humana. Nós somos animais sociais, programados para buscar a validação do grupo. E em um mundo onde as comunidades tradicionais, família, vizinhança, associações locais, se desintegraram, as tribos digitais surgiram para preencher esse vazio. Adotar a estupidez de um grupo é, antes de tudo, um ato de filiação. É vestir o uniforme ideológico que sinaliza:
eu sou um de vocês. Questionar os dogmas do grupo, introduzir nuances, admitir dúvidas, isso não é apenas um exercício intelectual, é um risco social. É o risco do exílio. E o medo da solidão é, para muitos, mais aterrorizante do que o medo de estar errado. O cérebro humano prefere 1000 vezes estar errado junto com a multidão do que estar certo sozinho. A validação social libera dopamina, nos faz sentir seguros e aceitos. A verdade, muitas vezes, não oferece nada disso. Pelo contrário, ela pode nos isolar, nos colocar em conflito com aqueles que amamos, nos forçar a reavaliar toda a nossa identidade. Portanto, a escolha de abraçar uma ideia simplista e popular não é apenas uma falha lógica, é uma estratégia de sobrevivência emocional. É a troca consciente da complexidade dolorosa da realidade pela segurança calorosa da ilusão compartilhada. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos mergulhar num tema profundo, talvez um pouco desconfortável, mas absolutamente essencial para entendermos o mundo em que vivemos. Vamos falar sobre a ascensão da estupidez. Aprofundando um pouco mais, chegamos às ruínas do que os filósofos chamavam de grandes narrativas. Durante séculos, a humanidade se guiou por histórias maiores que nós mesmos, a história religiosa da salvação, a narrativa iluminista do progresso infinito através da razão, a história nacionalista do destino glorioso da pátria. Essas histórias, com todos os seus problemas, nos davam um mapa, um senso de propósito coletivo e uma hierarquia de valores. Elas nos diziam de onde viemos, para onde íamos e qual era nosso papel nessa jornada. Mas, ao longo do século XX, essas grandes histórias começaram a desmoronar. As guerras mundiais abalaram a fé no progresso. A ciência, embora poderosa, não respondeu nossas perguntas mais profundas sobre sentido e moralidade. A religião perdeu seu lugar central na vida pública. Nós nos tornamos órfãos de propósito. E nesse vácuo de significado, a estupidez encontrou um terreno fértil para crescer. Na ausência de uma grande história que nos una, nós nos agarramos a pequenas histórias, fragmentadas e polarizadoras. O culto a uma celebridade, a adesão fanática a uma ideologia política, a identidade construída em torno de um único tema. Todas são tentativas desesperadas de preencher o vazio com algum tipo de sentido. Qualquer sentido. Essas micronarrativas são, por natureza, simplistas. Elas precisam ser assim para oferecer a certeza que as grandes narrativas já não nos dão. Elas nos dão um inimigo claro, uma comunidade instantânea e uma sensação de superioridade moral. A estupidez se tornou a argamassa que une os tijolos dessas novas e frágeis catedrais de significado. E como essas catedrais competem o tempo todo pela nossa atenção e lealdade, elas precisam ser cada vez mais barulhentas, mais extremas e mais estúpidas para se destacar. A moderação não constrói movimentos. A dúvida não gera seguidores fanáticos. A nuance não viraliza. Apenas a certeza mais barulhenta e simplista sobrevive nesse mercado de almas. Assim, a estupidez deixou de ser apenas um analgésico pessoal e se tornou um produto de massa, cuidadosamente fabricado e distribuído para explorar nossa fome coletiva por algo em que acreditar. Essa fome por significado, combinada com a arquitetura da atenção, criou um novo tipo de celebridade, o guru da estupidez. São figuras que dominam a arte da confiança performática. Eles não vendem conhecimento, eles vendem certeza. Não oferecem um método de investigação. Oferecem conclusões prontas para consumo. A sua autoridade não vem de anos de estudo, mas da sua habilidade em projetar uma imagem de sucesso e convicção inabalável. Eles falam com a segurança de quem descobriu um segredo universal, um atalho para a felicidade, a riqueza ou a verdade que a elite esconde de você. A sua mensagem é, invariavelmente, uma simplificação grosseira da realidade. Problemas complexos como saúde mental, finanças ou geopolítica são reduzidos a fórmulas mágicas, a 5 passos para... a um único truque que... Eles exploram nossas inseguranças mais profundas
e oferecem a promessa de controle absoluto sobre um mundo incontrolável. E funciona. Funciona porque a alternativa, o caminho da sabedoria, é muito menos atraente. O verdadeiro especialista muitas vezes diz: depende, é complicado. Há estudos que apontam para direções diferentes. O verdadeiro sábio admite os limites do seu próprio conhecimento. O guru da estupidez, ao contrário, nunca hesita. Ele tem todas as respostas. Ele é o pai autoritário que nossa psique infantilizada anseia, aquele que vai nos dizer o que fazer, o que pensar e em quem colocar a culpa. O que torna esse fenômeno ainda mais perigoso é como ele se disfarça. A estupidez moderna raramente se apresenta como estupidez. Ela se veste com o manto da sabedoria alternativa, do pensamento crítico, que virou sinônimo de rejeitar qualquer consenso, ou da autenticidade. A pessoa que rejeita décadas de ciência não se vê como ignorante, mas como um pensador independente e corajoso. Aquele que espalha desinformação não se vê como mentiroso, mas como um portador de verdades ocultas. A estupidez aprendeu a usar a linguagem da inteligência para se legitimar. Ela coopta termos como pesquisa, mas sua pesquisa consiste em assistir a vídeos no YouTube que confirmam suas crenças. Ela fala de fatos, mas seus fatos são anedotas selecionadas e estatísticas fora de contexto. É um teatro do conhecimento, uma pantomima da investigação intelectual. Essa camuflagem é crucial, pois permite que as pessoas abracem a estupidez sem admitir que estão sendo estúpidas. Elas sentem o conforto da certeza e, ao mesmo tempo, mantêm a autoimagem de indivíduos perspicazes. É o melhor de dois mundos: a segurança da ignorância com o prestígio da inteligência. Essa dinâmica envenena a própria fundação da sociedade, a confiança. Quando a diferença entre um especialista genuíno e um charlatão carismático vira só uma questão de preferência, perdemos a capacidade de tomar decisões racionais juntos. Como podemos enfrentar desafios como uma pandemia ou uma crise climática se não conseguimos concordar sobre a natureza da realidade? Se cada fato pode ser contestado por uma opinião alternativa, o diálogo se torna impossível. O que resta é uma cacofonia de monólogos, um campo de batalha onde tribos com diferentes versões da realidade se chocam, armadas não com argumentos, mas com memes e insultos. A glorificação da estupidez não é só uma questão de mau gosto, é uma ameaça existencial à nossa capacidade de funcionar como civilização. Ela corrói a base sobre a qual o progresso, a cooperação e a democracia são construídos. Se a verdade é só mais uma mercadoria, vence quem tem o melhor marketing, não o melhor argumento. E nesse mercado, a verdade, lenta, complexa e desconfortável, está em enorme desvantagem competitiva. O resultado final desse processo é uma espécie de paralisia aprendida. A exposição constante a esse ruído, a essa torrente de informações contraditórias, acaba por esgotar nossa capacidade de pensar. O cérebro sobrecarregado busca refúgio. E há dois refúgios principais. O primeiro é o cinismo, a crença de que tudo é mentira, de que todos estão tentando nos enganar. O cínico se protege do caos, se recusando a acreditar em qualquer coisa. Ele se sente superior por sua desconfiança, mas na prática sua posição é igual à do ignorante. Ele também desistiu da busca. O segundo refúgio, e o mais comum, é a terceirização completa do pensamento. Escolhemos uma tribo, um guru, um partido, e simplesmente adotamos seu pacote de crenças como o nosso. Deixamos que eles pensem por nós. É um alívio imenso. Mas o preço que pagamos é a nossa própria soberania intelectual. Tornamo-nos receptáculos passivos, repetidores de slogans, soldados em uma guerra de narrativas que nem entendemos. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a morte do indivíduo pensante. A morte daquela capacidade de examinar a própria vida, de questionar as próprias certezas. Fomos condicionados a preferir o conforto da coleira à responsabilidade da liberdade. Então, como podemos escapar? Como reacender a chama da sabedoria num mundo que a despreza? A resposta não está numa solução grandiosa ou numa revolução externa.
A batalha é, antes de tudo, interna. A primeira trincheira a ser defendida é a nossa própria mente. O primeiro ato de rebelião é cultivar o silêncio. Num mundo projetado para nos bombardear com estímulos, o silêncio deliberado se torna uma arma. Desligar as notificações, reservar tempo para o tédio, permitir que a mente vagueie sem a muleta de um feed infinito. É nesse vácuo que o pensamento original pode surgir. É no silêncio que podemos começar a ouvir nossa própria voz em meio ao ruído da multidão. O silêncio é o solo fértil para a introspecção, a pré-condição para qualquer tipo de sabedoria. Sem ele, somos apenas caixas de ressonância para as ideias dos outros. Essa é uma reflexão inicial. Espero que tenha feito você pensar. Se esse conteúdo ressoou com você, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. O segundo passo é redescobrir a virtude da humildade intelectual. Precisamos treinar ativamente o músculo do eu não sei. Isso vai contra tudo o que a cultura moderna nos ensina. Somos incentivados a ter uma opinião sobre tudo, instantaneamente. Admitir ignorância é visto como fraqueza. Mas a verdade é o oposto. A humildade intelectual é uma superpotência. Ela nos liberta da pressão de ter que defender posições que mal compreendemos. Ela nos transforma de debatedores ansiosos em aprendizes curiosos. Ela nos permite mudar de ideia, sem que isso seja uma crise de identidade, porque nossa identidade não está mais amarrada às nossas crenças, mas ao nosso compromisso com a busca pela verdade. Isso significa procurar ativamente por informações que desafiem nossas visões de mundo. Significa ler os argumentos daqueles de quem discordamos, não para refutá-los, mas para tentar compreendê-los. Significa seguir especialistas que nos fazem sentir desconfortáveis, que nos mostram a complexidade onde queríamos ver a simplicidade. É um processo doloroso. É como um exercício físico para o cérebro. Queima, mas nos torna mais fortes. Em terceiro lugar, precisamos reconstruir nosso relacionamento com a informação. Deixamos de ser consumidores para nos tornarmos curadores. Isso significa abandonar a dieta de junk food informacional do feed e buscar ativamente fontes de alta qualidade. Livros, ensaios longos, documentários bem pesquisados, conversas profundas com pessoas que sabem mais do que nós. A sabedoria não vem em pílulas de 280 caracteres ou em vídeos de 15 segundos. Ela exige imersão, paciência e esforço. Precisamos tratar nossa atenção como o recurso mais valioso que possuímos, porque ela é. Cada minuto que gastamos com conteúdo raso e inflamatório é um minuto roubado do nosso potencial para o entendimento profundo. Isso não significa se isolar do mundo ou se tornar um eremita acadêmico. Significa fazer escolhas conscientes. Significa perguntar a si mesmo antes de consumir qualquer coisa. Isso está me tornando mais sábio ou mais estúpido? Mais calmo ou mais reativo? Mais curioso ou mais dogmático? A dieta informacional que escolhemos molda a arquitetura do nosso cérebro e, consequentemente, a qualidade da nossa vida. Por fim, e talvez o mais importante, precisamos encontrar coragem para a solidão do pensamento. Haverá momentos em que a busca pela verdade nos colocará em desacordo com nossa tribo, com nossos amigos, até mesmo com nossa família. Haverá momentos em que a resposta honesta e complexa não será a popular. Nesses momentos, a tentação de ceder, de se conformar para manter a paz social será imensa. Resistir a essa tentação é o teste final da soberania intelectual. É a escolha de valorizar a integridade da própria mente acima da validação do grupo. Essa solidão não é um estado de isolamento físico, mas de independência intelectual. É a capacidade de permanecer em pé, sozinho, com uma verdade desconfortável, enquanto a multidão marcha na direção oposta, unida por uma mentira confortável. Não há ato mais radical em nosso tempo do que este. Em um mundo que glorifica a estupidez coletiva, a busca individual pela sabedoria se tornou a forma mais pura de dissidência. Não é uma busca por superioridade, mas por autenticidade.
é a recusa em terceirizar a tarefa mais fundamental do ser humano, pensar por si mesmo. É a compreensão de que a qualidade da nossa vida é, em última análise, determinada pela qualidade dos nossos pensamentos, e que, no final das contas, o único antídoto para a morte da sabedoria no mundo é mantê-la viva dentro de nós. Se você sente que o mundo está cada vez mais superficial, inscreva-se. Aqui a lucidez ainda é um ato de rebelia. Este caminho, esta rebelião silenciosa, não é sobre se tornar um intelectual, não é sobre acumular fatos para vencer discussões no jantar ou para se sentir superior aos outros. Essa é apenas outra armadilha do ego, a estupidez vestida com roupas acadêmicas. A verdadeira busca pela sabedoria é muito mais visceral e fundamental. É sobre se tornar um ser humano mais completo. É sobre a diferença entre viver uma vida de reações automáticas, pilotada por algoritmos e medos ancestrais, e viver uma vida de escolhas conscientes. É a luta para recuperar a agência sobre a sua própria percepção. É o esforço para garantir que os pensamentos em sua cabeça sejam realmente seus, e não ecos implantados por uma agenda que você não compreende. A estupidez glorificada nos quer como gado, previsíveis, dóceis e fáceis de conduzir. A sabedoria nos quer como indivíduos, imprevisíveis, livres e donos do nosso próprio destino. A escolha entre os dois é a escolha mais importante que faremos, e a fazemos não uma vez, mas a cada momento, com cada clique, com cada palavra que proferimos e com cada silêncio que mantemos. A sabedoria, ao contrário do conhecimento, não é um produto que se acumula. É uma prática, um processo contínuo de poda e cultivo. É a arte de desaprender as mentiras confortáveis que nos contaram e que contamos a nós mesmos. É a coragem de olhar para o espelho e confrontar nossas próprias contradições, nossos preconceitos e nossa imensa capacidade de auto-engano. O mundo moderno nos vende a ideia de que o crescimento pessoal é uma linha ascendente e suave, como um gráfico de ações. A realidade da sabedoria é muito mais parecida com o trabalho de um escultor. É violenta, envolve a remoção de pedaços de nós mesmos, a quebra de partes que antes considerávamos essenciais, para que algo mais verdadeiro possa emergir. É um processo que exige mais do que inteligência, exige caráter. Exige a honestidade para admitir quando estamos errados, a resiliência para suportar a incerteza e a compaixão para perdoar a nossa própria falibilidade e a dos outros. Ao escolher este caminho mais difícil, você não está apenas se salvando. Você se torna um farol mesmo que não perceba. Em um sistema interconectado, a sanidade de um único nó pode fortalecer a rede inteira. Sua recusa em compartilhar a indignação fabricada, sua insistência em fazer perguntas em vez de aceitar respostas prontas, sua calma em meio à histeria coletiva, essas coisas têm um efeito cascata. Elas dão permissão para que outros ao seu redor também pausem e pensem. Elas criam pequenas bolsas de lucidez em um oceano de ruído. Você não precisa pregar ou converter ninguém. Basta encarnar a alternativa. Ao se comprometer com a profundidade em sua própria vida, você demonstra que outra forma de ser é possível, uma forma que é mais rica, mais significativa e, em última análise, mais gratificante do que a busca frenética por validação superficial. Cada livro lido, cada conversa significativa, cada momento de reflexão silenciosa é um voto a favor de um futuro onde a sabedoria possa florescer novamente. No final, tudo se resume a uma escolha fundamental sobre como queremos experimentar nossa breve passagem por este planeta. Queremos ser espectadores passivos, consumindo a realidade pré-fabricada que nos é servida, reagindo aos estímulos como marionetes em um palco que não controlamos? Ou queremos ser participantes ativos, co-criadores da nossa própria experiência, engajados na tarefa árdua, mas profundamente humana, de buscar sentido e compreensão por nós mesmos? O mundo continuará a glorificar a estupidez, pois ela é fácil e lucrativa. As sereias da simplicidade continuarão a cantar, prometendo segurança e pertencimento em troca da nossa soberania mental. O barulho não vai diminuir. A responsabilidade, portanto, recai sobre cada um de nós.
a responsabilidade de construir nossa arca interior, de cultivar nosso jardim secreto de clareza e paz, de nos tornarmos o tipo de pessoa que não se abala com a tempestade de insanidade lá fora. Este não é um chamado ao pessimismo, mas ao heroísmo, o heroísmo silencioso do dia a dia, o heroísmo de escolher um livro em vez do feed, de escolher a dúvida em vez da certeza cega, de escolher a verdade, por mais dolorosa que seja, em vez da mentira confortável. Esta é a grande aventura do nosso tempo. Se você sente que o mundo está cada vez mais superficial, inscreva-se. Aqui a lucidez ainda é um ato de rebeldia. Não se engane, este não é um caminho de conforto. É uma forma de ascetismo moderno. Requer a disciplina de um monge e a coragem de um guerreiro, aplicadas não em um mosteiro ou campo de batalha, mas no silêncio do seu próprio quarto, com a tela brilhando à sua frente. Cada vez que você escolhe o livro em vez do feed, a conversa difícil em vez do slogan fácil, o silêncio desconfortável em vez do ruído viciante, você está travando uma batalha. É uma guerra de atrito contra as partes mais preguiçosas e medrosas de si mesmo e contra um sistema projetado para alimentá-las. Haverá dias em que a fadiga vencerá. Dias em que a simplicidade sedutora da estupidez parecerá um alívio bem-vindo. Dias em que você se perguntará por que se importa tanto quando tantos parecem felizes em sua ignorância. Nesses dias, é crucial lembrar o que está em jogo. Não é sobre estar certo ou errado. É sobre estar vivo. A estupidez, em sua essência, é uma forma de não existência. É permitir que sua consciência seja sequestrada, que sua vida seja vivida por procuração, que suas emoções sejam fabricadas e vendidas de volta para você. A sabedoria, por outro lado, é o ato de habitar plenamente a sua própria vida. É sentir a textura da realidade sem filtros, com toda a sua dor e toda a sua beleza. O prêmio não é o aplauso da multidão. É a quietude de uma mente que sabe ser sua própria casa. E, paradoxalmente, é nesse caminho aparentemente solitário que a verdadeira conexão se torna possível. A conexão oferecida pela estupidez tribal é uma ilusão. É a união de pessoas que concordaram em odiar as mesmas coisas, em repetir os mesmos chavões. É uma conexão baseada no que elas não são, no inimigo que elas constroem. É frágil, superficial e exige conformidade constante. A conexão que nasce da busca pela sabedoria é diferente. Ela surge quando dois indivíduos que fizeram o árduo trabalho de pensar por si mesmos se encontram. Eles podem não concordar em tudo, mas reconhecem um no outro o mesmo compromisso com a honestidade, a mesma coragem para enfrentar a complexidade. É uma conexão baseada não em dogmas compartilhados, mas em um respeito mútuo pela jornada. É o encontro de duas soberanias, não a fusão de dois autômatos. É mais rara, sem dúvida, mas é real. E um único relacionamento construído sobre essa base de autenticidade intelectual e emocional vale mais do que 1000 amizades baseadas na conformidade superficial. No fim, a glorificação da estupidez é um sintoma de uma civilização que perdeu a fé em si mesma. É o que acontece quando esquecemos que o propósito da vida não é apenas a sobrevivência ou o conforto, mas a expansão da consciência. A grande tradição humana de todas as culturas e épocas sempre foi esta: a passagem da tocha do conhecimento, da arte, da filosofia, do esforço para entender um pouco mais sobre nosso lugar no cosmos. Cada mente que se entrega ao torpor da estupidez voluntária é um elo que se quebra nessa corrente. Cada indivíduo que escolhe o caminho da lucidez está, mesmo que em pequena escala, mantendo essa tradição viva. Este é o nosso trabalho agora: manter a chama acesa na longa noite da razão. Não com a arrogância de quem tem todas as respostas, mas com a humildade de quem nunca deixou de fazer as perguntas. Não com a esperança de mudar o mundo da noite para o dia, mas com a determinação de preservar o espaço interior onde a mudança real pode começar. O universo é vasto e indiferente, mas neste pequeno canto, por um breve momento, a consciência surgiu. Honrar esse milagre é a única tarefa que realmente importa, e a forma mais elevada de honrá-lo é usá-lo. Usá-lo para ver com clareza,
para pensar com profundidade e para sentir com compaixão. Se você sente que o mundo está cada vez mais superficial, inscreva-se. Aqui, a lucidez ainda é um ato de rebeldia.